fenômeno, não o fenômeno da seca, mas a falta d'água do Nordeste é muito mais uma questão de vontade política do que uma carência justamente do líquido, João? Não, é um olhar político, é uma manipulação política. Porque água tem, e água tem muita. Água tem e muita. Não. Agora, o que acontece? Vamos começar a briga, Vai começar. Eu vou ter essa água, veja lá. Vamos ver, eu vou um pouco traduzir o que vocês discutem, eu escuto também muito. Quando diz assim, choveu, ontem choveu 30 milímetros. Né? Eu estou vendo tem até o Fernando aqui, que é engenheiro, é muito dessa base de cálculo. Choveu 30 milímetros. O que significa uma chuva de 30 milímetros? Uma chuva de 30 milímetros quer dizer que choveu ali, né? 30 litros de água por cada metro quadrado. Então, você pega uma região feita nossa, do semiárido, ele é mais chuvoso do que muitas regiões da França, da Espanha, né? Agora, o que é que acontece aqui em relação ao Nordeste? Que, inclusive, era uma região que, durante muitos anos no Brasil, nem existia, nem ninguém falava, tinha a região, a parte norte e a parte sulista. O Brasil era assim, entre norte e sul. E se constituiu, a partir de determinado momento, o Nordeste, como essa região de uma carência social muito grande, justificada por esse determinismo geográfico. O clima ele era perverso com o ser humano, né? A redução da oferta de água trazia uma condição de limitante à produção, à reprodução humana, né? E até mesmo a questão econômica, o que é uma inverdade. Né? O que que absolutamente não sustenta no confronto com a realidade. Nós temos, então, uma região que é muito chuvosa. Agora, temos também, né, relações econômicas e sociais que tornam a situação difícil. A concentração de terras é um elemento disso. Né? A concentração de terras é um grande problema ambiental do Brasil. A questão fundiária do Brasil. Né? As pessoas que não têm acesso... Aí veja. Agora, o que é que acontece também na região Nordeste? Nós temos uma concentração de população significativa. Nós temos aqui no Nordeste uma concentração demográfica muito, muito grande em relação ao ambiente do semiárido. Então, é a região semiárida mais densamente povoada do planeta, porque nós temos várias outras regiões espalhadas, né, por outros países. Então, aqui tem. E também tem o resultado histórico colonial. Né? O europeu, quando veio para cá, ele trouxe toda a sua expectativa de produção da monocultura, né? Devastar, derrubar a mata, né? E plantar uma só cultura, né? E trazer, por exemplo, um animal como um boi. Isso é terrível para a Caatinga, por exemplo, para a nossa realidade aqui ambiental. Né? O boi é um animal muito grande, ele exige uma área muito grande para o consumo e manutenção dele, e até mesmo de água. Né? E principalmente porque aqui é quente, então esse animal vai precisar estar se reidratando. Então vai um contexto aí que a gente diz que essa seca é muito relativa. E ela é utilizada politicamente. Veja o que acontece aqui. João, para eu poder pegar e segurar, eu queria ouvir o que aquele alemão tem a comentar sobre esse início, assim, que eu achei interessante que ele pegou e você foi falando, mas não é assim. Eu estou curiosíssimo o que um engenheiro eletrônico sabe sobre água. Deixa eu só eu estou querendo ouvir, diga. Talvez engenheiro eletrônico saiba alguma coisa mais do que o professor de história e do que o professor de biologia. Mas baixou agora porque veja só, peraí, é ele que fez isso. Ele quis me tirar do lugar de fala pela minha especialização. Então a gente acaba o programa porque eu levei especialista na área. Por que eu levei pancada? Levei pancada em você. Você xingou o professor de biologia e xingou o professor de história. Só que a anta aqui está calada. Mas já que você xingou a anta vai lhe detonar agora. Eu não falei nada disso. Eu falei, se ele quer estabelecer que para ter autoridade para falar sobre o assunto tem que ser especialista no assunto, então nem ele, nem eu, nem você podemos falar. É isso que eu quis colocar. Somos os três caras. De água eu posso falar. Olha, vai. Não, você é geólogo, é? Você é geólogo? Passou. Tá bom. Vai. Então, vamos lá. É o seguinte, quando eu era, como a primeira, lá vem, ó,
Olha, então, a primeira revista que eu li, que me tornou ambientalista, que me fez ter a iniciativa de fazer uma passeata para obrigar a CPRH em Recife a fiscalizar as chaminés de Brenan. Eu tinha 11 anos nessa época. Eu me envolvi com isso tudo provocado exclusivamente por uma matéria super interessante que eu li na época. Eu fiquei envolvido com aquilo ali, que tratava sobre a camada de ozônio, etc. Foi que começou a minha interação com o ambientalismo, com essas questões, que é muito contaminado realmente pelas questões políticas que vocês colocaram aí, sim, sobretudo pessoal esquerdista e tal, e que confunde os temas e os fatos sobre o assunto. Dizer que existe muita água na hidrologia do semiárido, como o João repetiu agora, é coisa do outro xará dele, João Suassuna, que é um respeitado, né? Pois é, só que isso padece de um... Dito assim, isso tem que ser negado, porque isso padece de um contexto gigantesco, que não é assim. Procurando água, você vai encontrar. A condição é que a logística, ou então, aí sim, ele falou da engenharia, para você poder usufruir dessa água com sistemas de poços artesianos, como tentou-se lá nos anos 80, no governo Marco Maciel, com o projeto Asa Branca, furaram o Nordeste todinho tentando achar água, é impraticável, dado o conhecimento humano que se tem hoje. Aí eu concordo com o João, devido à devastação que houve no período da colonização, sobretudo das matas do semiárido, tornando-as muito o que é o Cariri hoje. Hoje, a razão de ter seca no Nordeste são duas. Uma é dramaticamente geológica, que é por causa das placas tectônicas, e outra é por causa do fluxo das correntes que param onde tem mata, por isso que só chove no litoral. E não avança para o resto do continente. Então, assim, mas tem água se você furar. Não é assim. Outra coisa, a gente fala, o planeta é abundante de água, mas não é abundante de água potável. Né? Assim, fica parecendo que é uma ficção a gente falar de crise hídrica. Eu discordo rapidinho. Chove. Calma. Ei, eu discordei de João, fiquei só com a cabecinha assim. Ó. Então discordem e falem já. Então, só para dizer o seguinte, eu moro no Paraná. Eu fui ver as cataratas do Iguaçu no começo do ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Tá um chuveirinho lá. Ainda é um colosso. É lindo. Eu posso mostrar as fotos depois. O programa que vem eu boto no fundo de novo. Mas assim, é lindo. Mas assim, você já percebe, é visualmente perceptível que tem menos água. Aqui em Curitiba, zona metropolitana, nós estamos em racionamento há 1 ano e meio. Então, existe uma crise hídrica aqui. Existiu em São 40 Paulo. Anos. Pois é. Então, assim, existiu em São Paulo. Então, assim, o fato de não chover, e a gente precisa perceber, enquanto agentes alteradores do meio ambiente, o que é que a gente pode fazer a respeito? Porque, embora a gente não tenha nenhum xamã para criar, né, voltando para o primeiro tema, para fazer chover em lugar nenhum, é fato que a pegada humana modifica as condições geológicas para transformar isso. E outra coisa, na transposição do São Francisco, que era um projeto que eu era originalmente contrário, eu aprendi muito, porque o meu pai lutou muito por isso. Meu pai morreu defendendo esse projeto. Né? E esse projeto se justifica em absolutamente todos os itens. É um projeto moderno. Não confunda com a transposição safada que foi feita no Colorado. O projeto de transposição das águas de São Francisco ele é tão moderno que ele preserva não só a mata ciliar, mas ele preserva a fauna. Ele tem canais para os preás poderem passar. Então, assim, é um projeto que leva em consideração aspectos humanos, aspectos econômicos, para fazer um ambientalista como eu, não por simpatia ao meu pai, muito pelo contrário. Assim, mas você conclui. Porque, assim, na verdade, eu acho que você está dizendo. Não, para dizer o seguinte, que projetos como a transposição são necessários para a gente contornar dificuldades que são irreversíveis do ponto de vista geográfico. É isso. Então mas não tem água no Nordeste. Então existe um problema político. Uhum. Não, da inanição política de resolver problemas que não... Exato. Não, mas... Uma exploração de uma condição geológica que poderia ser resolvida com a tecnologia que nós temos. Peraí, tudo bem. Então, deixa eu colocar.
essa história de indústria da seca, que faz parecer que somos um povo resoluto e submisso a uma condição de não alteração, porque, na verdade, não existiria seca, a seca existe sim. Se você disser falta vontade política para transformá-la, aí eu concordo. Mas dizer que ela é produto da falta de vontade política, não. Ela existe, ela é um fato estabelecido. Claro que ela existe.